Hebreus, nós vamos estudar hoje, eu quero começar a exposição do livro de Hebreus. Eu fiquei devendo para a igreja, porque a gente já tinha trabalhado todas as outras cartas, né? Estava faltando Hebreus e Apocalipse, são as duas cartas que faltam aí, para que nós possamos estudar todas as cartas do Novo Testamento. Hebreus, calcula-se que Hebreus tenha sido escrito aí pelo ano 64 a 69 depois de Cristo, é a data mais provável. Por quê? Dois fatos interessantes mostram que o período dessa carta foi este. Primeiro, porque nós temos o Clemente de Roma, que é um escritor cristão daquela época, que ele escreve lá no ano de 95, ele faz menção à carta de Hebreus. Então, se Clemente de Roma, em 95, faz menção nos seus escritos da carta de Hebreus, significa que ela foi escrita antes de 95. Então, uma coisa é certa, ela não foi escrita depois, mas antes do ano 95 depois de Cristo. E outro fato muito interessante que mostra que ela pode ter sido escrita aí antes do ano 70, é que no ano 70, vocês vão lembrar que Jerusalém é destruído, o templo é destruído no ano 70. E vocês vão ver, à medida que eu for fazendo a exposição da carta, que em vários momentos a questão das cerimoniais são citados aqui em Hebreus. Então, se o escritor de Hebreus cita fatos que ocorriam no templo, significa que o templo ainda estava de pé. Então, o ano provável aí que os estudiosos falam é entre 64 e 69, ou seja, antes da destruição de Jerusalém e do templo. Então, esta é a data mais provável que esta carta foi escrita. Quem é o autor da carta de Hebreus? Isso é um mistério, ninguém sabe. Ninguém sabe quem de fato escreveu a carta aos Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo. Há uma diferença entre as 13 cartas paulíneas e Hebreus, você nota essa diferença. Outros dizem que talvez tenha sido um discípulo de Paulo que tenha escrito, mas tem um detalhe, só por curiosidade, muito interessante para mim e você. Olha lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 23, por que alguns dizem que é Paulo que escreveu esta carta? 13, vai lá para o 13, 23, né? A partir do 22 e aí até o 23. Então ele diz assim, quando ele está terminando a carta, o escritor, né, que nós não sabemos quem é, ele diz assim: irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. E aí no 23, quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele não chegar logo, irei vê-los com ele. E ele vai no 24. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. Então aqui tem dois detalhes interessantes no término da carta. Primeiro, Paulo está preso em Roma, na Itália. Então os da Itália te saúdam, significa que quem escreveu a carta estava na Itália. Por isso a menção aqui de Paulo. E uma outra coisa interessante é quando ele dá aqui a informação de que Timóteo havia sido colocado em liberdade. Lembre-se que Paulo pede para que Timóteo vá rápido vê-lo, que ele vá antes do inverno, que ele leve a sua capa. Ou seja, Paulo menciona isso de forma bem enfática lá, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo. Timóteo, venha me ver rápido, venha antes do inverno, traga a capa contigo, traga os meus pergaminhos. Alguns escritores dizem que Timóteo, quando vai ver Paulo, ele é preso. Então ele permanece na prisão com Paulo. E aqui a informação de Hebreus é que ele foi colocado em liberdade. Então, muitos aí dizem que Paulo talvez tenha escrito, ou ele ditou esta carta para um discípulo que a escreveu. Tá bom? Então é só uma questão de curiosidade. Se você perguntar, pastor, quem escreveu? Ninguém sabe. Ninguém sabe, não é um assunto ao longo desses 2000 anos que foi resolvido, não, mas não importa, é só curiosidade, é só para entendermos um pouco. Então, quando alguém te fala assim, olha, mas quem escreveu Hebreus? Nós não sabemos quem escreveu a carta de Hebreus. O importante é que ela foi escrita, e ela está aí para que nós possamos estudá-la, tá bom? Então, você tem a data provável, você tem talvez o autor provável, e aí você tem o cenário daquela época. Qual era o cenário político daquela época, não é? Então, antes da destruição do templo, que nós já vimos aí sobre isso, né? E aqui a ideia é que o cenário daquela época foi durante o reinado, um pouco antes do reinado de Nero, que perseguiu. Lembre-se que eu já falei isso numa das cartas. Nero colocava os cristãos num poste e fazia com que eles servissem de iluminação à noite. Jogava os cristãos no Coliseu para serem comidos por feras. Ou seja, esta talvez tenha sido a maior perseguição na igreja primitiva que foi colocada ali por Nero.
E aí, qual era o problema dos cristãos? E eu queria muito que você se colocasse no lugar dos nossos irmãos naquela época, o que eles estavam sofrendo naquela época e o porquê desta carta trazer, de certa forma, um refrigério ao coração deles. Eles eram rejeitados pelos judeus. Então, nós estamos falando aqui de homens, e esta carta aos Hebreus, ela é uma carta escrita majoritariamente para os judeus cristãos. Então, nós estamos falando de um povo que já tinha os seus costumes, hábitos, aplicavam a lei e tudo mais. Então, eles primeiro eram rejeitados pelos judeus, porque eles abandonaram o templo. Eles não iam mais ao templo, eles não praticavam mais os cerimoniais no templo. Então, esses cristãos judeus, primeira rejeição dos próprios judeus. Eles não eram bem vistos ali pelos judeus. Também eram rejeitados pelos romanos, que era quem, lembre-se que neste período, quem domina toda aquela região é Roma, porque eles se recusavam a adorar o imperador ou participar dos cultos ali imperiais, ou seja, então isso fazia com que eles não fossem bem vistos pelos romanos. Então eram rejeitados pelos judeus e também pelos romanos. E eram perseguidos de todas as formas que você pode imaginar, de forma econômica, social e até física. Se você for lá em Hebreus, no capítulo 10, avance só um pouquinho, porque eu quero que você esteja bem contextualizado aí, Hebreus capítulo 10, versos 32 e 34, só para você ver qual era a perseguição que os nossos irmãos cristãos estavam sofrendo naquela época. 10, 32 a 44. Ele diz assim no 32... Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês forem iluminados, ou seja, à medida que vocês então entenderam as boas novas do Senhor Jesus, quanto suportaram muita luta e muito sofrimento. E ele diz aí no 33, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. 34, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, ou seja, foram saqueados, né? Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então, imagina, este povo aqui, o povo hebreu, que recebe esta carta, eles são perseguidos pelos romanos, pelos judeus, a este ponto de uma perseguição física, de perder o que tinha, de perder os seus bens, de perder tudo que eles possuíam. Então, isso traz para eles um sentimento de desânimo. Por isso a carta de Hebreus é tão importante. Porque imagine você nesse cenário. Queridos, eu sei aqui que nós, com um sofrimento mas infinitamente menor do que esse, nós já desanimamos. Então, este povo é um povo que eles estão num forte sentimento de desânimo, eles estão isolados, eles não têm ali aonde está. E qual é a grande tentação deste povo? Voltar ao judaísmo. Por isso a carta é escrita. Porque eles estavam num limbo ali, numa situação muito difícil. E eles, de alguma forma, eles queriam pertencer a algum grupo. Eles não pertencem a ninguém. Eles estão ali sem estar pertencendo a grupo nenhum. Então, esse é o cenário para você entender e o porquê que essa carta é escrita. Um povo que eles estão sem direção, desanimados, perderam tudo, perseguidos por todos os lados, e eles, então, ficam ali muito tentados a voltar ao judaísmo, né? O judaísmo aí na diáspora, ao espalhar, ele era bastante estruturado em torno da Torá, dos 5 primeiros livros, né, do Velho Testamento. Eles tinham um sacerdócio levítico, de forma muito séria, os sacerdotes naquela época, eles tinham um templo, ou seja, o judaísmo, então, estava muito bem estruturado. Ou seja, imagina você, não é, vivendo esse momento de perseguição, olhando para o judaísmo todo bonitinho, estruturado, com os teus cultos, com tudo bonitinho, e ali, não é, e você considerado um traidor, um herege, você tinha abandonado a aliança com Moisés, porque era isso que eles estavam pregando ali naquele momento. Então, o cristianismo era considerado uma seita, e aí era mais complicado para eles, tanto aos olhos dos romanos quanto aos olhos dos judeus, e eles viviam, então, este momento ali bastante difícil entre eles. O cenário cultural naquela época, para você também entender um pouco, o mundo greco-romano, lembre-se que primeiro os gregos, depois os romanos, por isso o mundo greco-romano, ou seja, havia o domínio dos gregos, depois os romanos têm um domínio, e eles têm ali toda uma pressão também cultural que eles viviam. O helenismo o significado de helenismo é gregos, que eles difundiam valores, a língua, a filosofia, a religião, os costumes gregos sobre outras culturas. Então, uma das formas de domínio era estabelecer a sua cultura, os seus hábitos, a sua religião sobre aquele povo. Era essa a ideia do que esses judeus cristãos viviam ali naquele momento. Ou seja,
eles estavam sendo confrontados durante todo o tempo com este ensino. Primeiro, o ensino de adorar vários deuses, né, com uma outra língua. Os cristãos eram homens e mulheres que serviam a um único Deus, numa cultura que te ensinava a servir a vários deuses. E também rejeitavam o imperador, então eram considerados antipatrióticos, né? Hoje essa é uma palavra muito usada aqui no Brasil, né? Então, dependendo de que lado você está, você não é patriota, e assim por diante. Nós estamos bem familiarizados com isso. Então, o resultado de tudo isso é que os cristãos que recebem esta carta, os hebreus, eles estavam ali se sentindo estrangeiros entre dois mundos, o mundo judaico e o mundo gentílico. Eles não se encaixavam em nenhum dos mundos. Imagine você aqui no Brasil hoje, sem se encaixar em mundo nenhum. Você sai, conversa com as pessoas que diferem do que você pensa, do que você crê, da forma que você quer viver. Assim que eles estavam vivendo naquela época. Saiu uma pesquisa recente mostrando o crescimento dos evangélicos no Brasil. Não sei se alguém viu essa semana, todos os sites e aí todas as redes de TV estavam falando sobre isso. É pena porque eu olho para este crescimento e não vejo resultados práticos. E aí é uma colocação minha, tá, queridos? Pessoal, eu gostaria que este número de evangélicos no Brasil fizesse uma diferença, e nós poderíamos fazer uma diferença muito, mas muito grande. Não é isso que nós temos visto. A gente tem visto hoje, infelizmente, um crescimento talvez de cristãos nominais, né? Eu lembro que, num tempo passado, a gente falava que tinha o católico e o católico não praticante, né? E eu cresci nessa cultura. Você tem o católico não praticante. Eu acho que hoje nós temos o evangélico e talvez o evangélico não praticante, não é? Infelizmente. Então, crescimento não significa mudanças de fato. Crescimento não significa que nós estamos mudando a sociedade, porque eu creio de fato que onde um crente está, o ambiente muda. Isso é natural. Onde a luz chega, as trevas saem, não é? A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, aonde estamos, não importa se em número menor, nós temos que fazer diferença. Então, se nós somos 32, 26, não sei, não me lembro exatamente qual o percentual que eles colocaram, mas se nós somos, sei lá, 30%, de 100%, nós deveríamos fazer um estrago, no bom sentido, mas muito grande. Infelizmente, não é o que nós estamos vivendo. Então, o autor de Hebreus está escrevendo essa carta a uma igreja em crise. Esta é uma igreja que, de fato, estava em crise. Eles talvez pudessem fazer perguntas. Será que nós abandonamos a aliança verdadeira? Porque eles estavam em choque, eles estavam ali, não é, sendo questionados o tempo todo. Será que valia a pena seguir Jesus? Eu tenho certeza que muitos deles estavam se questionando naquele momento. Será que de fato vale a pena continuar seguindo a Jesus? Não é? Somos aceitos em algum lugar? Ou seja, eles queriam fazer parte de um grupo. Todos nós queremos fazer parte de um grupo, não é? Mas Hebreus responde aí com firmeza, e é o que nós vamos ver, e você tem tudo em Cristo. É isso que o livro de Hebreus traz. Não retrocedam. Não há nada mais glorioso, seguro ou suficiente do que viver segundo a vontade dele. É essa a mensagem que Hebreus então vai passar. Então, Hebreus vem para combater a tentação de retroceder ao judaísmo. Então, essa é a tentação. Eu não sei que tentação você está aí vivendo neste momento, mas também vai trazer Cristo como centro desta nova aliança. E você vai ver que ele vai mostrar que Cristo é melhor do que os profetas, é melhor do que os anjos, Cristo é melhor do que Moisés, é melhor do que Josué. Essa é a ideia principal. É melhor do que Arão, primeiro sacerdote aí a ser consagrado. Ele é o mediador, né, superior das alianças. Há uma autoridade sobre ele que nós vamos ver também. Então, essa é a ideia que nós vamos trabalhar aí no livro de Hebreus. Então, tenha comigo o primeiro aspecto que você precisa entender. Lembre-se que nós estamos falando de judeus cristãos que cresceram dentro de uma cultura, não é? Olhando para alguns personagens da história, ou olhando para a lei dada a Moisés como algo para eles fundamental, era o esqueleto da caminhada dele. Então, esse homem se converte, tem um encontro com Jesus, se converte, passa a viver então uma vida baseada nos ensinos de Jesus. Este contraditório é que Hebreus vai fazer. Hebreus vai o tempo todo, o escritor, ele vai mostrar
que não vale a pena voltar ao judaísmo. Por isso que ele vai mostrar alguns pontos e ele vai fazer algumas comparações bastante interessantes, mostrando que não vale a pena voltar ao judaísmo. Então, comece comigo aí a partir do verso 1 do capítulo 1. O que ele está dizendo aí? Primeiro, ele vai mostrar que Cristo é superior aos profetas e aos anjos. Olha o que está aí. Ele diz assim, olha, começando a partir do verso 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Ou seja, há muito tempo, em que tempo? Há muito tempo, Deus vem falando, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então aqui, lembrem-se que nós estamos falando de um povo judeu, que toda a sua história tem como base Deus usando os profetas para dar orientação ao povo. Qualquer um de nós aqui que leu o Antigo Testamento, você vai ver que ele usou, ou seja, ele usou todos os profetas. E só para você ter uma ideia de espaço de tempo, né, nós temos aí quando Deus usa Abraão como um profeta, e depois você tem lá, talvez, o primeiro profeta que ele usa de forma direta é Moisés. Então nós estamos falando para você entender, quando ele diz que há muito tempo Deus falou, entre usar os profetas e Hebreus, nós estamos falando de quase 2000 anos de espaço. Ou seja, há 2000 anos Deus vem usando profetas para falar com o seu povo, para orientar o povo, para trazer uma palavra da parte de Deus. E quando ele diz que esses profetas falaram muitas vezes de várias maneiras, você vai ver que, se você pegar o livro de Josué, Daniel, você vai ver em Isaías que Deus usou em sonhos, falou com esses homens através de sonhos. Se você pegar Samuel, lembra quando Deus fala com Samuel de voz audível, a ponto de Samuel ouvir a voz de Deus. Se você olhar lá para Jeremias, Ezequiel, Deus usou sinais para que eles pudessem entender o que Deus estava falando. Gideão, Zacarias, ele usa anjos para falar com eles. Moisés, através da lei do Sinai, ou seja, Deus está usando e usou durante todo este período homens, para que eles pudessem falar daquilo que Deus queria falar ao povo. Então ele está dizendo exatamente isso. Há muito tempo ele começa então, e aí você precisa entender isso de uma forma clara. O escritor, ele não está dizendo que aquilo não era bom, ele está dizendo, olha, durante muito tempo, durante muitos anos, durante muitas eras, Deus usou os profetas para falar com o povo de várias maneiras, de várias formas, e ele falou muitas vezes. Mas aí você tem, na sequência do versículo, você tem um mas. Olha o que ele diz aí. Então, lembre-se que ele está fazendo aí um comparativo entre Cristo e os profetas. Ele diz aí, mas nesses últimos dias falou por meio de quem? Estão comigo aí ou não? Mas nesses últimos dias nos falou através de quem? Do Filho. É isso que ele está dizendo. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ou seja, ele está dizendo, olha, amigos hebreus, judeus, convertidos, que entenderam a caminhada de Jesus. Nós, judeus, conhecemos a história. Deus usou profetas ao longo de 2000 anos para falar. Mas hoje, nos dias de hoje, ele fala através de quem? Do seu próprio Filho, aquele que é herdeiro de todas as coisas, aquele que a partir dele o universo foi criado. Ele está dizendo, olha, vocês estão ainda ligados aos profetas, e foi importante, mas agora Deus usa o seu próprio Filho para falar conosco. Quem é maior? Cristo ou os profetas? Quem é maior, o Filho ou os profetas? É isso que o escritor de Hebreus está fazendo aqui. Ele está mostrando para esses homens, e aí para mim e para você tem que ficar claro isso, ou seja, a vida que você levava longe de Cristo, a vida que você levava sem graça, sem expectativa, sem esperança, e hoje você tem um Deus que através do Espírito Santo habita em você, é muito melhor do que o que você vivia. Ou seja, por que você ainda fica relutando entre uma coisa ou outra? Por que você ainda fica relutando entre levar uma vida séria com o Senhor, caminhando com o Senhor, na dependência dEle, de obediência a Ele, e você quer voltar ao passado, seja como os judeus? De novo, para ouvir os profetas, que ele não está mais usando, ele está falando a partir do seu Filho. Ou seja, então ele mostra que a revelação do passado ela era fragmentada, a ponto de ela ter sido feita a partir de homens durante 2000 anos. Mas agora, a partir de Cristo, essa revelação ela é plena, ela é final em Cristo. Ou seja, Cristo não é apenas o mensageiro da revelação, mas ele é a própria revelação, ou seja, mudou. Olha que coisa linda, não é aquele que traz a mensagem, é aquele que é a própria mensagem. É isso que o escritor está dizendo.
Fiquem atentos, meus amigos, fiquem atentos, hebreus, fiquem atentos, porque vocês estão ouvindo do próprio Deus, não é mais de um profeta. Ou seja, com Cristo, Deus não apenas falou, Ele se mostrou através dele, ou seja, Cristo se revelou, Deus se revelou através de Cristo. Olha que coisa linda que nós podemos aprender nesse início, ou seja, nesses últimos dias, não é? Ele está se revelando através do Filho, não mais através de um profeta, não mais através de um homem que ele tem usado. Deus agora fala por meio do Filho, único, completo, final. Não precisa de mais nenhuma revelação, ela já está completa. Tudo aquilo que nós precisamos está contido aí. Esse é o primeiro aspecto que o escritor de Hebreus vai mostrar para os seus companheiros, porque ele está escrevendo no sentido de orientá-los sobre a forma que ele vai viver. E aí, lá no versos 2, na parte B, porque eu li até a parte A, ele diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus, ou seja, ele não apenas reflete Deus, ele é Deus em sua plenitude. O resplendor seria o mesmo que reflexo, não, ele é o próprio Deus, ele é o resplendor da glória de Deus, ou seja, ele está dizendo, amigos, esqueçam dos profetas, nós estamos falando agora do próprio Deus que encarnou, que veio a partir de Jesus Cristo para falar conosco, ou seja, resplendor da glória de Deus, é a manifestação visível da sua presença, ou seja, você andou com Ele, você ouviu, você sabe que Ele esteve na terra, você presenciou os milagres e você quer voltar àquela vidinha que você tinha. Quantos de nós não é assim, gente? Quando nós deliberadamente pecamos, estamos voltando àquela vida. Quando nós deliberadamente decidimos desobedecer a palavra de Deus, estamos voltando àquela vida. Quando eu fico com saudade daquela vida, não é, do passado, eu estou contrariando essa nova caminhada com Jesus. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos hoje vivendo, não é, impelidos, orientados pelo próprio Deus, a partir do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Você tem aí em você o Espírito Santo que habita em você, é o próprio Deus que habita através do Espírito Santo na sua vida. Mas muitas vezes nós queremos viver uma vida que contraria o que esse Deus Todo-Poderoso fez para nós. E ele continua, então o Filho é o resplendor, né? É o próprio Deus, não é só aquele que reflete Deus, da glória de Deus, que é essa manifestação visível da sua presença, e a expressão exata do seu ser, ou seja, é a imagem perfeita, não é aquela imagem borrada, não, a expressão exata do seu ser, é a imagem perfeita de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, ou seja, nós servimos a um Deus que sustenta todas as coisas. Ah, pastor, eu estou passando por uma luta, é sustentada por Ele. Ou seja, ele criou e sustenta todas as coisas. Ou seja, eu não sei o que você está passando, qual é a sua luta, qual é a sua batalha, mas se você é um servo do Senhor, se você é um discípulo de Jesus, Ele tem sustentado a tua vida e vai continuar sustentando, é isso que Ele está dizendo aqui. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade, não é? Nas alturas, ou seja, este Cristo que veio a este mundo, que falou, não é? Que Deus não usou a sua vida para trazer orientação para o teu povo, Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, está sentado lá, tendo controle de todas as coisas. Ele é o herdeiro, Ele é o co-criador, criou junto com Deus, Ele é o sustentador de todas as coisas. É isso que Ele está dizendo para os hebreus aqui. Tomem cuidado com a vida que você está levando, porque você está deixando de viver, não é, com o próprio Deus, que vive em você através do Espírito Santo para viver uma vida medíocre. É isso que Ele está dizendo. E aí depois ele vai citar lá no versos 4, a partir do 4 até o 14, ele vai citar então a exaltação, a superioridade do Filho com relação aos anjos. Então você tem que entender primeiro, o povo judeu tinha uma relação muito forte com os profetas, e natural, porque eles foram conduzidos por esses homens durante toda a vida. Então ele mostra que Cristo é superior aos profetas. Os judeus também tinham uma relação muito especial com os anjos. Se você observar, que aí a ideia do anjo aí significa mensageiro. E você vai ver que no Antigo Testamento, em vários momentos, aparecem esses anjos como intermediários entre Deus e o homem. Então, quando você fala para um judeu sobre anjo, não é a mesma relação minha e sua. Eles têm uma relação muito especial com relação aos anjos. Você vê lá em Gênesis, o anjo do Senhor
lá, aparece lá no relacionamento com Agar. Os anjos do Senhor aparecem para Ló, lá em Sodoma. Os anjos do Senhor aparecem para Josué. Os anjos do Senhor estão com Elias. Ou seja, você vai ver que em vários momentos você vai ter aí os anjos, ou um anjo, ou anjos do Senhor como mensageiro, como intermediário entre Deus e os homens. Então, quando você fala para o judeu sobre anjo, não, ele tem uma compreensão muito diferente da minha e da sua. Para eles também, os anjos eram agentes do juízo e proteção, né? Eles executavam juízo, eles eram enviados para proteger, né? Se você observar também anjos como mediador da lei, lá em Atos, no capítulo 7, 53, quando Estevão está ali para ser apedrejado, ele diz: vocês que receberam a lei por meio dos anjos, mas não lhes obedeceram. Receberam a lei por meio de quem? Dos anjos. Ou seja, eles tinham uma relação muito forte com os anjos. O próprio Paulo reforça isso quando ele fala aos Gálatas, lá em 3,19, ele diz assim: ela foi promulgada por anjos por intermédio de um mediador. Ou seja, a relação do judeu com o anjo era muito forte. Então, você falar para ele, não é, que ele não deveria mais adorar, ou ele não deveria mais, porque a coisa chegava num ponto de veneração, que ele não podia ter essa relação com os anjos, era bastante complicado. Mas aí o escritor de Hebreus mostra então quem é Cristo e quem são os anjos. E aí ele vai usar, a partir do verso 4 até o 14, ele vai usar vários textos bíblicos. Salmo 2,7 diz assim: tu és meu filho. 2 Samuel 7,14, eu lhe serei pai. Deuteronômio 32,43, todos os anjos de Deus o adorem. Salmo 104,4, anjos, mostra que anjos são servos. Salmo 45, 6 e 7, Cristo é o Rei eterno. Salmo 102, Criador eterno. Salmo 110, entronização do Filho, ou seja, foi entronizado. Ou seja, o escritor de Hebreus, ele mostra que os anjos tiveram importância na história. Mas o Senhor Jesus é muito maior e muito mais importante do que qualquer anjo. É isso que ele está dizendo. Se você observar comigo aí em Hebreus, não é? Você vai ver o que ele está falando a esse respeito. Primeiro ele começa aí no 4 dizendo assim, né, a partir do verso 4, pode ser do capítulo 1. Ele diz, ele vai falando do Senhor, depois ele tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois qual dos anjos Deus alguma vez diz: tu és meu filho, que eu acabei de ler, eu serei seu pai, e assim por diante. E você pula lá para o 14, quando ele diz assim, lá no 14, depois dele fazer toda essa descrição, mostrando que o filho era muito mais importante que os anjos. No 14 ele diz assim: os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ele está dizendo assim, os anjos não são aqueles que foram enviados para servir a igreja. É isso que ele está dizendo. Ou seja, nós estamos falando de servos, anjos, e aquele que é o Deus Todo-Poderoso. É essa a diferença que o escritor de Hebreus está dizendo. Ou seja, o Senhor Jesus é muito superior porque os anjos são ministros, mas Cristo é Senhor. Essa é a diferença que ele está mostrando para eles aí. Então, John MacArthur diz assim que os judeus reverenciavam os anjos como mensageiros celestiais. O escritor de Hebreus desfaz qualquer confusão. Ele diz assim, os anjos são servos e Jesus é Senhor. Então ele diz, olha, profetas são importantes, mas ele é maior do que os profetas. Anjos são importantes, mas ele é muito maior do que os anjos. Então, queridos, eu e você devemos ouvir Jesus acima de qualquer tradição humana. Isso mostra para mim e para você que a nossa caminhada não pode ser baseada nas tradições. As tradições passam, mas ele permanece. Ele é a palavra final. Precisamos valorizar o Evangelho como uma revelação suprema. Não há mais revelação, ela está aqui. Toda ela foi revelada, não há maior. Adorar a Cristo com reverência e com temor, não é? Pois ele é a glória de Deus, ou seja, ter a reverência na adoração. Eu não gosto muito quando nós tratamos a nossa relação com Deus, ela é muito íntima, no sentido de ser quase, né? Eu não gosto muito da ideia de chamar o Senhor de você. Não gosto, é uma posição minha. Porque eu acho que falta reverência. Eu acho que a gente tem que ter intimidade com Deus, mas tem que haver o respeito, não é? Tem que haver esse cuidado, a reverência. Não precisamos ir ao extremo, mas temos que saber com quem nós estamos lidando, não é? Então, adorar a este Deus, confiar no Senhor que foi entronizado. Ele está entronizado, como nós acabamos de ver. Ele reina com autoridade, ele reina com poder eterno. Ele não vai passar, nós vamos passar, não é? Mas ele permanece aí. Então, queridos, esse é o primeiro aspecto aí que nós temos
no livro de Hebreus, no capítulo 1, ok? Ficou claro o capítulo 1? Tranquilo? Alguma dúvida? Não é? Se tiver, você manda para mim por WhatsApp, eu te respondo depois, tá bom? Mas eu queria que você ficasse com isso muito claro na tua mente. O que o escritor de Hebreus quis fazer e o que isso significa para mim e para você nos dias de hoje. Aí vamos então para o capítulo 2. Lá no capítulo 2, no verso 1, ele começa dizendo, por isso que ele está fazendo uma ligação com o capítulo anterior. Então ele está dizendo ele está mostrando para nós. Você tem os profetas, você tem os anjos, Cristo é muito maior do que qualquer um deles. Por isso, ele começa no capítulo 2. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. O que nós temos ouvido? A mensagem da salvação, né? Para que jamais nos desviemos. Então ele está dizendo assim, olha, amigos hebreus, olha, amigos da comunidade Batista Bethesda, preste atenção com quem você está caminhando, né? Você caminha com Deus Todo-Poderoso através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Então, por isso, tome muito cuidado. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então, aqui, queridos, é um alerta para nós. É um alerta para nós, dizendo assim, poxa, se você já entendeu tudo isso, se você entendeu o que esse Deus fez por você, se você caminha com Ele, tome cuidado, tenha reverência com isso, tenha cuidado com a sua caminhada para que você não se desvie, né? Essa é uma advertência. E o desviar aqui, no grego, é o mesmo que escorregar como um barco sem âncora, ou seja, o desviar é você estar caminhando sem direção, é você estar agindo sem direção, enquanto você tem um manual que te orienta de uma forma tão clara, não é? Então, maior atenção, né, a esta obediência ao Senhor. Então, o primeiro aspecto dele é esse. Tome cuidado. Isso serve para mim e para você. Tome cuidado com a forma que você está vivendo a sua vida. Tome cuidado, porque você pode estar se desviando sem perceber, né? De repente você está vivendo a sua vida e não percebeu que você se desviou. Versos 2 e 3, ele diz assim, pois, se a mensagem transmitida por anjos provou-se firme, olha que interessante, tá bom, se vocês que sabem dessa relação com anjos, se esta mensagem que os anjos transmitiu, ela se mostrou firme, não é? Sendo quem são os anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Olha o alerta para mim e para você. Ele está dizendo assim, se a mensagem que foi transmitida pelos anjos se mostrou firme, verdadeira, imagine agora essa mensagem transmitida pelo próprio Deus. Imagina se você se desvia ouvindo o próprio Deus a partir de Cristo Jesus. É esse o cuidado que ele está dizendo que nós temos que tomar, ou seja, ele compara a lei dada pelos anjos e o evangelho vindo do próprio Filho, ou seja, antes eles tinham a lei, hoje você tem uma mensagem que veio do próprio Filho. Negligenciar o evangelho é um pecado mais grave do que transgredir a lei, porque você tem aqui a revelação. E olha, amados, eu tenho dito isso, se você vive uma vida medíocre é porque você quer. Porque você tem tudo que precisa nesta palavra para viver uma vida segundo a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. Se a lei que foi dada pelos anjos se mostrou firme, imagina essa palavra dada pelo próprio Deus através do teu Filho Jesus. Então é essa seriedade que eu e você temos que considerar. No verso 4 ele diz assim, Deus também deu testemunho dela, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons espirituais, não é? E dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade, ou seja, o próprio Deus deu testemunho a respeito das boas novas, ou seja, houve uma confirmação da parte dele. Quando você vai lá para Atos, você vai lá para Coríntios, você vai ver a confirmação desse ministério apostólico, né? Quando você tem lá o Pentecostes, em Atos, no capítulo 2, quando você tem os dons lá em Corinto, ou seja, você tem todo esse testemunho do próprio Deus a respeito desta palavra poderosa que os judeus tiveram acesso através de Cristo Jesus e que eu e você temos acesso também nos dias de hoje. Ok? Até aqui? Tranquilo? Depois, lá nos versos 5 para frente, ele vai trazer uma outra orientação no capítulo 2. Ele vai falar sobre esta relação aí de Cristo, né, de Jesus e dos nossos irmãos. Então ele vai citar aí Salmos, né? Ele diz aí, não foi, no verso 5 do capítulo 2, não foi a anjos que ele sujeitou
o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Ele está falando do mundo vindouro. Ele não foi a anjo, é o próprio Deus. Mas alguém, em certo lugar, testemunhou dizendo que é o homem, o que é o homem para que com ele te importes? O filho do homem para que com que se preocupes com ele? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhes sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. 9. Vemos, todavia, aquele que por pouco tempo, ou por um pouco, foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de glória e de honra por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ou seja, ele está dizendo, primeiro, não foi a anjos. Ele está mostrando que o mundo que há de vir é a nova criação, é o reino consumado. Os anjos, ele está dizendo, os anjos não governarão este mundo. O domínio deste mundo, ele será dado, em especial, ao Senhor Jesus e aos homens. Está dizendo, olha, não foi aos anjos que foi dado o domínio deste mundo vindouro, é o próprio Deus que vai ter o domínio sobre este mundo. Ou seja, isto contrasta com esta visão, que os judeus exaltavam os anjos, ou seja, o domínio pertence ao filho, não aos servos. Anjos são servos. O filho é aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Então, ele está dizendo, olha, não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo que está por vir. Ele está dizendo, não foi a eles que ele sujeitou. Nos versos 6 a 8, ele traz a citação aí do Salmo 8, dos versos... Salmo 8, de 4 a 6. E lá no 8b ele diz assim, agora, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja sujeito. Ele está mostrando que as coisas ainda não estão organizadas, ainda há um caos, ainda há pecado e morte. Mas em Cristo todas essas coisas serão cumpridas e resolvidas no seu tempo. E aí ele vai mostrar que Jesus foi feito um pouco menor. Quando ele diz um pouco menor do que os anjos, é porque ele veio à terra, ele se encarnou, ele experimentou a morte, coisa que os anjos não experimentam, mas por um período, por um tempo, para que ele possa então voltar e reinar. Então é essa a ideia do que ele está fazendo. A encarnação não foi uma humilhação acidental, mas uma missão redentora. Ele sabia o que estava fazendo e ele veio para isso. Então essa é a ideia dos capítulos, aí dos versos 5 a 9 do capítulo 2. Do capítulo 2, ok? Tranquilo até aí? Vamos continuar caminhando. Um teólogo chamado John Wayne, ele diz que não há consolo mais eficaz para o pecador do que saber que aquele que julga é também aquele que sofreu em seu lugar. Ele está dizendo que não é maior consolo para mim e para você do que saber que aquele que nos julga é aquele que veio a esta terra e que sofreu no nosso lugar. Ou seja, não é aquele que não experimentou o que nós experimentamos, não é aquele que não sofreu o que nós não sofremos, pelo contrário, é aquele que sofreu por nós. Portanto, valorize a sua salvação recebida, querido, valorize isso. Eu tenho insistido nisso aqui dia após dia. Ela é grande demais para você negligenciar isso. A salvação que você recebeu em Cristo Jesus, ela é grande demais para você viver de forma relaxada, não dando a devida importância para isso. Confie em Jesus como sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, porque ele entende a sua dor. Ele, mais do que ninguém, entende a sua dor. Está sofrendo, ele sofreu também. Está passando perseguição, ele também foi perseguido. Eu estou sendo injustiçado, ele também foi injustiçado. Ou seja, não há nada que você está passando hoje ou tenha passado que ele também não passou. Abandone o seu medo da morte. Jesus venceu a morte. Nós temos medo da morte, é natural do ser humano, que não somos preparados para isso. Mas nós não podemos ficar com esse medo a ponto de não conseguirmos viver. Ou seja, nós sabemos para onde nós vamos. Ele venceu a morte. E nós precisamos ser firmes na nossa fé. Eu já preguei sobre isso aqui, porque ele sofreu para nos socorrer em nossas lutas. Ou seja, o sofrimento dele foi para que nós ficássemos firmes. Ele sofreu no nosso lugar, portanto, nós precisamos continuar firmes aí, servindo ao Senhor. Capítulo 3, então, aí terminando o capítulo 2, que ele mostra sobre tomar cuidado de não ser negligente. Então, lembre-se disso, para você guardar isso bem. Ele mostra no capítulo 1,
que Jesus é superior aos profetas, superior aos anjos. No capítulo 2, ele vai falar sobre você tomar cuidado para não ser negligente, para que você não viva a sua vida cristã de uma forma medíocre. E no capítulo 3, ele vai trazer aí também um outro comparativo bem interessante, que ele vai mostrar a superioridade de Cristo sobre Moisés. É o que ele está dizendo aí. Veja no verso 1 do capítulo 3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Não é? Primeira coisa que ele vai mostrar, ele vai falar dos santos irmãos, que isso é muito bonito, indica aí essa comunhão entre nós. Imagina o próprio Deus, a partir de Cristo Jesus, chamar de irmão. Você é irmão. Não é? E a gente tem isso hoje como algo muito especial. Você é irmão do Senhor Jesus. Isso é um privilégio para mim e para você. E ele continua aí no capítulo 3, não é? Se você caminhar comigo um pouco mais, ele vai nos dar uma outra ênfase. Então, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. E ele vai dizer no verso 2, ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés. Então ele traz aí uma outra figura interessante. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Não é? Então ele traz aqui para nós uma figura que ainda não estava sendo mencionado. Ele traz Moisés como alguém que ele também precisa mostrar a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Queridos, quem foi Moisés para o povo de Israel? Alguém pode falar? E pode falar. Quem foi Moisés? Libertador, grande libertador do povo de Israel. Mas Moisés fez mais. Não é? Moisés foi um grande legislador. Ele organizou toda essa questão legal, ele foi o mediador da aliança, né? Os 10 mandamentos foram entregues a ele que trouxe para o povo, ele que orientou, ele que ensinou. Moisés foi um profeta, Moisés escreveu, não é? Escreveu os 5 primeiros livros, não é? Então um intercessor, um líder espiritual fiel do povo, um modelo de autoridade espiritual, ou seja, talvez não, Moisés foi o maior líder e profeta da história do povo de Israel. Então, para um judeu, mesmo Davi sendo um grande conquistador, Josué sendo um grande conquistador, mas quando você conversa com um judeu, Moisés é o suprassumo, Moisés é alguém que eles têm, não é? Foi aquele que recebeu do próprio Deus os 10 mandamentos, as leis, foi aquele que organizou o povo, foi aquele que tirou o povo do Egito e levou este povo até a entrada da Canaã, ou seja, o Moisés é o homem que viveu com o povo durante 40 anos no deserto. Então Moisés, para qualquer judeu, é um homem espetacular. E aqui o escritor de Hebreus, então, vai fazer um comparativo. Ele vai mostrar quem é Cristo e quem é Moisés, porque ele também tem que refutar isso. Não tirando a importância que Moisés tinha ou teve na história, mas mostrando que a partir deste momento Moisés passou, nós temos algo muito mais importante e muito melhor do que isso. Ou seja, ele fala que Moisés foi fiel na casa de Deus como servo, ou seja, ele cuidou do povo de Deus, cuidou do rebanho de Deus. Mas Jesus é fiel como filho sobre a casa, não é mais cuidar da casa, mas é sobre a casa. Né? A casa aqui representa o povo de Deus, fiel a ponto de morrer por este povo, morrer por mim e morrer por você. Então é essa comparação que ele traz aqui, ou seja, Cristo é superior a Moisés porque é o fundamento e o Senhor da casa, ou seja, ele é o fundamento da nossa caminhada, daquilo que cremos. Então ele vai mostrar exatamente isso. Moisés teve o seu papel importante? Claro que teve, mas Moisés morreu. Né? Moisés foi levado pelo Senhor, Moisés não entrou na terra prometida. E essa coisa de Deus é que às vezes eu não entendo, né? Se você pegar a história de Moisés, aqui é só um adendo, se você acha que você é injustiçado, né? Se você fala, meu Deus, eu sou tão assim, o Senhor não olha para mim, o Senhor não me dá o que eu preciso, o Senhor, né? A gente às vezes tem essa relação com Deus. Moisés foi para o deserto, saiu do palácio, foi para o deserto, ficou quanto tempo no deserto? 40 anos. Então, com 80 anos, Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés vai lá, mandado por Deus, enfrenta Faraó, liberta o povo do Egito. Vai para onde? Para o deserto de novo. Por mais quanto tempo? 40 anos com um povo ingrato, um povo difícil. Quando está para entrar na terra, o que Deus fala? Não vai entrar. Então, meu amigo, se você acha que você foi injustiçado, pense em Moisés. Não é? Você vai ver a terra, mas você não vai entrar na terra. Mas, Senhor, de tudo que eu te obedeci, eu só desobedeci porque eu estava nervoso, meti o cajado na pedra para sair água.
Então, querido, o que Deus tem para mim e para você, a forma que Ele vai nos tratar, não dá, tem coisa que não tem explicação e não vai ter nunca. Olha para Jeremias, nunca casou, a gente chama Jeremias do profeta chorão. Se você está aí casadinho, né, tem alguém para dormir quentinho com você, dê um glória a Deus, porque Jeremias não passou por isso. Sofreu, né, sofreu e tantos outros. Olha ao longo da história, esses homens e mulheres usados por Deus que sofreram muito, não foi pouco não. E você hoje está aí com a sua vida tudo tranquilinho, bonitinho, porque está com saldo lá abaixo, você já fica chateadinho, porque não é? O dia está meio frio, você não quer ficar debaixo das cobertas? Eu sei que tem gente aí, ó querido, debaixo das cobertas assistindo culto. Fazer o quê? Está frio, né? Um domingo como esse, eu olho para fora e falo, hoje só gente muito crente mesmo para ir para a igreja, porque precisa ser crente, porque qual a ideia? Ficar debaixo das cobertas. Mas nós precisamos vencer essas coisas, queridos. Precisamos vencer isso. Quando olhamos para uma história como essa, nós precisamos vencer essas nossas lutas internas que nos impedem de servir a Deus de todo o nosso coração. Porque homens e mulheres, companheiros nossos, né, homens que viveram antes de nós, sofreram muito para que nós pudéssemos ter o que nós temos aqui hoje. É isso que a gente não pode se esquecer nunca. E aí ele vai trazendo toda essa orientação, né, lá nos versos 12 a 19, ele vai trazer um alerta contra a incredulidade e a apostasia, né? E aqui a incredulidade ele chama de um coração pecaminoso. Se você observar lá nos versos 12, olha lá comigo lá no verso 12 para você ver, né, o que ele está dizendo aí, e o alerta que ele está trazendo. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, no verso 13 do capítulo 3, ao contrário, encorajem-se uns aos outros, né, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o final à confiança que tivemos no princípio. Né? E ele vai dizer, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião. Ou seja, ele vai trazer para mim e para você um alerta nesse sentido e nos chama a exortar uns aos outros. Exortar, eu tenho dito isso aqui. A pessoa não veio e você conhece, exorte. Fulano, está tudo bem? Está precisando de ajuda? Não veio ao culto? Está acontecendo alguma coisa? Não é? É isso que eu tenho alertado aqui. Ou seja, a Bíblia nos manda fazer isso uns com os outros. Nós somos uma família. Nos preocuparmos com aqueles que não estão no domingo, porque é o único dia que nós temos de reunião, e aí a gente precisa ter esse cuidado. Então, entender isso. Cristo superior a Moisés, o filho é maior do que o servo, chamado à perseverança. Fé verdadeira é contínua. A voz do Espírito Santo, ela é atual, ela é viva, ela nos exorta na caminhada e tomar cuidado com o perigo da incredulidade. A apostasia nasce do coração endurecido do homem. Um teólogo chamado F.F. Bruce diz que Cristo não apenas transmite a mensagem de Deus como Moisés, né, que também transmitiu. Ele é o Filho que habita sobre toda a casa com autoridade. Moisés transmitiu a mensagem de Deus e cuidou da casa. Cristo não. Cristo, ele transmite a mensagem, mas ele habita sobre a casa com toda a autoridade que lhe é conferida. Foque sua mente, querido, em Jesus diariamente. Não abra mão disso. Né? Ele precisa ser o centro da sua fé, da minha fé. Reconheça a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Ele tem toda a autoridade sobre a sua vida, porque Ele é o Senhor da sua casa, da minha casa. Não endureça o teu coração à voz do Espírito Santo. Obedeça prontamente. Quando o Espírito Santo te falar, reconheça que você está errado. Obedeça prontamente. Mude a sua vida, mude a sua conduta, mude a sua postura. E ajude irmãos a perseverar. Nós somos uma família, precisamos ajudar um ao outro. Não é? Que haja essa exortação mútua. Exortação não é eu vou falar o que tem que falar e dou a quem doer, não. Exortação é algo que você faz com carinho, com cuidado. Né? Exortação é quando você chama o irmão e fala, irmão, vem cá, olha, cuidado com a sua postura. Eu estou observando isso, vem cá, vamos andar junto, está precisando de ajuda. Ou seja, isso é exortar. Né? Exortar é você trazer a pessoa para perto e ajudá-lo na caminhada, porque a exortação ela é uma proteção contra o pecado. Se você está vendo que o teu irmão está vivendo uma vida de uma forma relaxada, que está caminhando com o pecado e você não faz nada, né, você não ama o seu irmão. Quem ama é aquele que vai lá, traz para perto e cuida. E aí, no capítulo 4, o verdadeiro descanso de Deus e o papel da palavra. Olha, a partir do verso 1 do capítulo 4, o que ele está dizendo aí.
visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, né? Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos e que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E aí no verso 5, e de novo na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso. E aí vai lá para o 8, para facilitar, ele diz assim, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Aqui tem uma coisa interessante, porque Josué, o nome Josué é o mesmo que Jesus, né? É o mesmo nome. Quando você olha para Josué, quando ali Moisés então é levado pelo Senhor, Josué assume, né, a liderança do povo de Israel. Josué então entra com o povo cruzando o Jordão em que terra? Na Canaã. Lembram-se disso? Entra na Canaã. Aqui está dizendo que não houve o descanso merecido, porque a diferença de Josué para Jesus é que Jesus nos faz entrar na Canaã celestial, onde vamos descansar por toda a eternidade. Ou seja, ali foi algo provisório, ali foi algo daquela época, mas a diferença entre o que nós estamos entendendo aqui, a comparação que ele faz entre Jesus e Josué, é que Jesus está nos levando para a Canaã celestial, para um descanso eterno, enquanto Josué levou o povo para Canaã, que era uma promessa dada a Abraão, e o povo entrou na Canaã, mas uma Canaã que não houve um descanso definitivo, não houve um descanso eterno. E ele fala sobre a incredulidade do povo. O povo não cria, porque era um povo que constantemente voltava ao passado. Lembra o povo, toda a crise que tinha, querendo voltar para o Egito, porque lá pelo menos não tinha comida, lá pelo menos não tinha isso, mas tinha escravidão, né? Então, ele está falando da incredulidade deste povo aí, é uma incredulidade persistente, é o que ele está falando, né? Então, Josué não deu o descanso definitivo, mas ele aponta para o Cristo, que é para Canaã celestial, né? Então essa é a ideia, ou seja, Josué deu ao povo um descanso provisório e Cristo vai nos dar um descanso definitivo na Canaã celestial. Josué, grande conquistador, um homem que fez com que o povo entrasse na terra prometida, e de novo aqui o escritor de Hebreus então faz esse comparativo para mostrar Josué é uma figura importante entre os judeus, mas Cristo é maior do que Josué. Josué deu a vocês algo, não é, que foi provisório. Cristo está nos dando algo que é definitivo. Essa é a ideia que ele vai defender aí no capítulo 4. E aí lá no verso 11 do capítulo 4 ele diz assim: esforcem-nos, ou esforcemo-nos, pois, para entrar nesse descanso, para que ninguém caia seguindo aquele exemplo de desobediência. Mais um alerta para nós. Está dizendo, olha, você precisa se esforçar para entrar no descanso eterno da Canaã celestial, né? E tome cuidado para que não caia, como os do passado caíram pela incredulidade, não é? E aqui parece um paradoxo, mas é esforçar para descansar, esforçar para que você viva eternamente nesse descanso, crer e perseverar na fé. Nos versos 12 a 13 ele diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Tudo está descoberto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ou seja, a palavra ela é poderosa, ela é penetrante e ela é reveladora. Nada pode se esconder de Deus, que tudo vê e que tudo julga. E aí, para encerrar dos capítulos, versos 14 e 16, ele vai trazer uma orientação final sobre o grande sumo sacerdote. Portanto, e aí eu encerro o capítulo 4 e depois continuamos semana que vem. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, ele está trazendo exatamente isso. Nós precisamos estar atentos e servir a esse Deus que
esse sumo sacerdote que passou o que nós passamos, que sofreu o que nós sofremos, que sabe o que você está passando. Isso é tremendo. Você serve a um sumo sacerdote todo-poderoso que sabe o que você sente. Porque ele sentiu, ele viveu nessa terra, ele esteve conosco, né, passou por aquilo que nós passamos. Então, pense nisso. A Canaã prefigura e vai nos mostrar e apontar para o nosso descanso eterno em Cristo. Nos manda perseverar, mostrando que a incredulidade é um obstáculo ao descanso prometido. Há um descanso para mim e para você, queridos. Foi prometido pelo Senhor na Canaã celestial, mas a incredulidade é um obstáculo para esse descanso. Nós precisamos crer que a palavra de Deus, ela confronta e que ela desnuda o nosso coração. Por isso que ele está falando que ela é afiada, ela mostra o que está no nosso coração. E nós temos que entender que Cristo é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede, que acolhe, que sabe o que nós passamos. John Owen, que é um outro teólogo, diz que não há descanso verdadeiro para a alma fora de Cristo. Vou repetir, não há descanso verdadeiro para a alma fora de Cristo. Toda sombra de descanso no Antigo Testamento aponta para ele. Descanso somente no Senhor. E ele continua dizendo, o autor de Hebreus não está falando de um sábado semanal, de um descanso de sábado, mas do repouso final e eterno de Deus, oferecido por Cristo Jesus, ou por meio de Cristo Jesus. Então, não negligencie a promessa de descanso. Viva com fé, viva com temor. Eu não sei o que você está passando, mas há um descanso prometido para mim e para você. Eu não sei quais as lutas que você está passando, mas há um descanso prometido para mim e para você. Eu não sei quais as lutas que você vai enfrentar, mas há um descanso prometido para mim e para você. Essa é a diferença da nossa vida para as demais pessoas, queridos. Não importa o que você esteja vivendo, há um descanso prometido. Leia a palavra com reverência, e eu tenho insistido nisso aqui. Tenha esta palavra como parte integrante da sua vida, porque ela que vai discernir, e que vai te dar sabedoria de como você deve viver. Aproxime-se com confiança do trono da graça. Cristo intercede por você, Ele está aí à sua disposição, no sentido de que Ele está aguardando, não é aguardando no sentido de que você pode ter acesso e você tem acesso a Ele. E descanso não é ociosidade. Agora eu vou descansar no Senhor. Não, descanso é confiança. Descanso é confiança. Descansar é confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Então, esses 4 primeiros capítulos que nós examinamos aí na carta de Hebreus, nós podemos perceber aí que há um movimento cuidadoso e estruturado que revela, primeiro, a supremacia do Senhor Jesus, revela a humanidade dele em relação a outros, mas o seu poder, revela a fidelidade, revela esse sacerdócio compassivo de Jesus Cristo para comigo e com você. Então, o autor de Hebreus, querido, ele de fato nos convida para nós olharmos com fé, com temor, com reverência, aquele que é o Filho exaltado, que é aquele que te permite que eu chame de irmão, que é o seu irmão encarnado, que é o Senhor sobre a casa, não é aquele que traz a mensagem, mas é aquele que tem domínio sobre a casa, e aquele que é o portador do descanso eterno para mim e para você, durante toda a eternidade. Amém? Eu gostaria que você, essa semana, aplicasse um tempo para ler esses 4 capítulos de Hebreus e pensar naquilo que você ouviu aqui. Cristo é o centro da revelação, da redenção, da adoração e da esperança que há na minha vida e na sua vida. Esta carta, ela de fato nos exorta a perseverar. Ela nos exorta a ter uma fé viva, a confiar de forma contínua no Filho de Deus. Ela também nos chama a sermos vigilantes, a confiarmos nessa caminhada lado a lado com Ele, a termos e somos convidados a nos aproximarmos do trono da graça. É isso que essa carta de Hebreus fala. É isso que o escritor, de uma forma tão bonita, escreve para aqueles irmãos que estavam sem esperança, no mundo caótico, no mundo onde eles eram rejeitados pelos judeus e onde eles eram rejeitados pelos romanos, no mundo onde eles eram perseguidos de todas as formas. E eles recebem então um presente como esse, uma carta como esse, mostrando que apesar de todas as lutas, eles estavam servindo a um Deus que venceu tudo isso e que haveria de vir o momento do descanso
tanto para eles quanto para nós, quando vai vir esse dia, quando nós teremos acesso a esse dia também. Então é isso que o escritor de Hebreus está fazendo aqui, e que eu espero que durante essa semana você possa meditar nisso, pensando na sua própria vida, na sua própria história, né? Fazendo aí um paralelo com como você está vivendo e como você precisa viver a sua vida. Eu espero que de fato tenha sido esclarecedor para você, pelo menos esses 4 primeiros capítulos de uma carta tão bonita, tão inspiradora, não é? E com algo tão profundo para as nossas vidas. Amém? Abaixa a sua cabeça, eu quero orar contigo. Deus, obrigado, Pai, obrigado pelo escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas inspirado pelo Senhor, escreveu algo tão precioso. Obrigado pelo coração pastoral desse homem. Obrigado porque Deus, ao perceber o que estava acontecendo ali naquela época, e muito do que estava acontecendo é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, ele, inspirado pelo Teu Espírito Santo, escreve de uma forma tão clara, tão objetiva, tão direta, mostrando primeiro, Deus, a importância dos profetas em toda a história. E de fato esses homens foram extremamente importantes, homens que o Senhor usou, homens que muitos deles, Deus, incompreendidos na sua época, homens que muitos deles, e mulheres também, que abriram mão da sua própria história, da sua própria vida, para ser usado pelo Senhor, para que Teu povo, o povo judeu daquela época, pudesse ser conduzido, orientado, para que eles pudessem ter esperança. A mesma esperança que a Tua Palavra, a partir de Cristo Jesus, nos traz nos dias de hoje, Pai. A Tua Palavra, ela é repleta de esperança para mim, para qualquer um dos amados que estão aqui, para aqueles que estão em casa. O Senhor usou este homem para mostrar, Deus, que os anjos, também importantes ao longo da história, são servos, e que Cristo é Senhor. Cristo é Senhor. Este homem, este Deus que se fez homem através de Cristo Jesus e que veio a esta terra para nos ensinar princípios tão importantes na nossa vida, para anunciar as boas novas, para morrer na cruz no nosso lugar, para ressuscitar ao terceiro dia e vencer a morte. Este homem que foi e é muito mais importante que Moisés, o grande libertador da história de Israel, o grande legislador, que é mais importante do que Josué, este homem que o Senhor usou para cruzar o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida, mas com um descanso provisório, e que aponta para este Cristo, que é aquele que vai fazer e vai nos permitir entrar, Senhor, na Canaã celestial, e onde iremos descansar por toda a eternidade. Obrigado por estes 4 primeiros capítulos do livro de Hebreus. Obrigado porque ele é tão atual e nós podemos aplicar, Deus, nas nossas vidas nos dias de hoje. Por isso ajuda tanto a mim, a cada um desses amados aqui nesta manhã e aqueles que estão em casa, Deus, a olharmos para estes textos, escolher, não permitir que a incredulidade entre no nosso coração, mas que nós possamos viver crendo com uma fé viva no Senhor, que nada disso nos impeça, Deus, de descansarmos eternamente com o Senhor. Por isso, o som do meu coração, o som do coração de cada um dos amados aqui nesta manhã, se há algo que nós precisamos corrigir, se há algo que nós precisamos deixar, se há algo, Deus, que nós precisamos mudar na nossa vida, ajuda-nos, que nós possamos ser atentos à voz do Teu Espírito Santo e obedientes àquilo que Ele colocar no nosso coração. Porque de fato, Deus, nós queremos que a nossa vida traga alegria ao Teu coração. Nós queremos, Deus, que a nossa vida possa, de alguma forma, Deus, respeitar o sacrifício que foi feito pelos nossos irmãos no passado, para que pudéssemos estar aqui nessa manhã, tendo a liberdade que temos de estudar a Tua Palavra, de cantar louvores, de nos reunirmos como família, de abraçar uns aos outros. Por isso, ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor. Eu oro, Pai, agradecido ao Senhor, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.